Pessoal, como o pastor Mário falou, infelizmente nosso pastorzão está adoentado em casa. Eu recebi uma ligação na sexta-feira à tarde e ele me deu essa grande responsabilidade de estar pregando aqui essa noite. Durante a ligação ele falou: Christian, olha, eu estou adoentado, estou sem voz, e dava para perceber mesmo pela ligação que estava sem condições de estar falando, estar pregando. E ele disse: você pode preparar a pregação de domingo? Eu disse: posso, pastor, tenho já algumas ideias aqui e eu acho que dá para desenrolar. Ele disse: não, você não está entendendo, eu quero que você dê continuidade à série. Aí eu até na hora fiz: tá, beleza, eu acho que é até mais fácil, você já deve ter alguma coisa preparada, eu já estudo em cima disso. E aí ele me deu algumas orientações, obviamente, e depois que eu desliguei, aí que começou a cair a ficha. E aí Deus começou a falar comigo, começou a ministrar o meu coração. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você não esteve aqui domingo passado, eu lhe dou essa dica de estar assistindo a pregação do pastor Neto. Tá? Nós temos ela salva no YouTube. E meu irmão, eu vou dizer um negócio para você. Eu chego a sair encurvado daqui. O lombo estava quente, pegando fogo. Então assim, para mim já foi impactante aquela pregação de pastor Neto, iniciando a série, e ainda ter a responsabilidade de dar continuidade e ser ministrado por Deus ao longo desses 2 dias. Estou há 2 dias sem dormir, desde sexta-feira, acordando de madrugada, nervoso, Deus falando comigo. Eu disse: Senhor, é o Senhor falando, né? Porque é tanta coisa. Eu e a pastora, às vezes, quando a gente está conversando, e a gente conversou sobre isso quando preparou a série do acampamento. Deus, quando Ele ministra meu coração, Ele mostra mais ou menos as imagens, assim, eu falando as coisas, e a igreja e tal, e isso foi de sexta para cá, de sexta e ontem foi só isso. Madrugada toda acordado, Deus quiser, hoje eu durmo, ou não, né? Mas vamos lá. Gente, sem muita delonga, porque geralmente eu me prolongo nas pregações, hoje eu vou me comportar um pouquinho mais. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio. Nós vamos ler hoje 2 passagens, certo? Então se prepare para manter sua Bíblia aberta. Nós temos também aqui no telão, vai estar passando os versículos para a gente estar na mesma versão. Nós vamos primeiro ler Deuteronômio 6 e depois 2 Reis, tá? Mas quando a gente for para 2 Reis, aí eu digo exatamente o que a gente vai estar lendo. Então abra primeiro Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Se o pessoal aí dá show de bola. Hoje eu até trouxe a minha versão NVI, mas eu vou abrir o aplicativo aqui para ler na mesma versão que tá no telão ali, que é a Nova Almeida atualizada, certo? Então, se a sua versão é um pouquinho diferente e quiser, para não se perder na leitura, ler pelo telão aqui comigo, fica até um pouco mais fácil, tá certo? Então, nós vamos ler aqui Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Assim diz a palavra de Deus: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhe corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Versículo 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Amém? Vamos parar por aí. Vamos repetir o versículo 7, todos juntos?
Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao... Amém, glória a Deus. E agora eu quero convidar você, antes da gente desenvolver um pouquinho aqui o contexto de Deuteronômio, eu quero convidar você a abrir em 2 Reis. Vamos lá, hoje a gente vai dar uma passeada pelo Velho Testamento, depois pelo Novo. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7 também. Achou aí, pessoal? Amém? Glória a Deus. Deixa eu mudar aqui. Vou ler pelo aplicativo porque a gente fica na mesma versão. Assim diz também a palavra do Senhor. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Preste atenção nisso. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: pegue uma pasta de figos. Eles a pegaram e puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Amém? Agora eu vou fazer um pouquinho dos contextos desses dois textos, tá certo? O primeiro texto que nós lemos essa noite, ali em Deuteronômio, foi escrito por Moisés, né? Sabemos que Moisés, ele é o autor do Pentateuco. Aqui um momento aqui de escola bíblica, vamos citar o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem, o pessoal está comparecendo à escola bíblica. Então, ali nós acabamos de ler Moisés trazendo para a segunda geração de Israel ordenanças e preceitos vindo da parte de Deus. Ali, a primeira geração daquele povo que havia sido resgatado do Egito, ou seja, liberto do Egito, por terem desobedecido a Deus no deserto, eles não tiveram mais o direito de entrar na terra prometida. Ali já estava presente a segunda geração daquele povo. E Moisés, recebendo os estatutos de Deus, estava nesse momento repassando para aquela geração. E nós percebemos aqui Moisés trazendo essa ordenança em Deuteronômio para que as famílias, os pais, as mães, os avós que estavam ali presentes passassem os ensinos de que só existia um Deus, de que eles deveriam temer ao Deus de Israel, e que isso fosse passado de geração em geração, e que eles o quê? Guardassem aqueles mandamentos de todo o coração para que eles recebessem as bênçãos. Ele inclusive diz aqui, para que seus dias sejam prolongados. Olha a responsabilidade que Moisés estava passando para aquela geração. Inclusive, mais à frente, ele começa a dizer: vocês herdarão uma terra do qual vocês não conquistaram, do qual vocês não produziram, já está tudo pronto para vocês ali. Me obedeçam, honrem a Deus, sirvam somente a Deus, guarde esses mandamentos com todo o seu coração, para que vocês sejam abençoados. Meus irmãos, nós precisamos entender que as bênçãos de Deus, elas muitas vezes vêm como condicionantes. Eu não sei se você já percebeu ao ler a palavra de Deus, que o Senhor ele sempre coloca se.
se o meu povo, se você me obedecer, se você guardar, eu o abençoarei. Eu abrirei os céus e derramarei bênçãos sobre tua vida. Então o Senhor, Ele sempre traz esses condicionantes. Seria tão mais fácil a nossa vida se nós verdadeiramente obedecêssemos ao Senhor, não era verdade? Não é verdade? As coisas muitas vezes dão errado na nossa vida pelo simples fato de desobedecermos a Deus. E Moisés, ele está dizendo aqui, olha, guarda isso aqui e passa para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, ou seja, para os seus netos. E esteja constantemente trazendo esses ensinos a todo instante. É aquela outra passagem da Bíblia que diz, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Moisés está dizendo, olha, quando você estiver caminhando com seus filhos, com seus netos, fale da palavra de Deus para eles. Fale dos meus mandamentos, dos meus preceitos. Se você for, antes de ir se deitar, fale da minha palavra a eles. Ao se levantar, fale da minha palavra. Ou seja, a todo instante, ensine os meus mandamentos, ensine os meus princípios a esta geração, para que os seus dias sejam prolongados. E esse é o contexto, meus irmãos, que nós encontramos aqui em Deuteronômio. E aí, séculos e séculos depois, nós nos deparamos com a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele governou por alguns anos o reino de Judá. Nós sabemos que naquela época Israel ela estava dividida entre o reino do norte e o reino do sul. Existia um rei para Israel, se eu não me engano, na época era Oséias, e o reino de Judá, que era Ezequias. E Ezequias, ele foi um bom rei. Ele não foi, se alguém puder só consultar o rei de Israel, para não estar dando o nome errado, aí vocês confirmam se realmente era Oséias nessa época. Amém? Pastor Mário pode estar fazendo isso para mim, por favor. Então, o rei Ezequias, ele foi um bom rei. O rei que o antecedeu, Acais, foi péssimo. Mas Ezequias, a primeira coisa que ele fez ao assumir o reinado de Judá foi tirar todos os altares feitos aos falsos ídolos. Ou seja, foi restabelecer a adoração única e exclusivamente a Deus. E a palavra de Deus diz aqui no capítulo 19, quando começa a falar do rei Ezequias, que ele foi considerado um rei de grande fé. E aí isso agradou Oséias, né? O rei de Israel. E isso agradou muito o coração de Deus, ao ponto do reino de Judá começar a prosperar. Mas, diante de tudo isso, em um determinado momento, Deus dá uma ordem ao rei Ezequias. Mesmo diante de todo aquele avivamento, mesmo diante de toda aquela prosperidade, de todas aquelas conquistas que o rei Ezequias trouxe para Judá, aparentemente, quando lemos aqui a palavra do Senhor, alguma coisa estava desajustado. Alguma coisa não estava 100% no reinado e na vida do rei Ezequias. Ao ponto em que Deus, através do profeta Isaías, traz uma ordem ao rei. E assim como o profeta Isaías, eu quero que todos nós hoje sejamos profetas um na vida do outro, amém? Vamos dar uma de profeta. Vire para o irmão ao seu lado e diga assim: põe a tua casa em ordem. Receba, irmão, a palavra profética do Senhor essa noite. Então o tema da pregação de hoje, dando continuidade à série, é: ponha a tua casa em ordem. Amém? Então nós vamos começar agora a destrinchar essa situação. Nós sabemos que desde a época de Moisés, ou muito antes de Moisés, porque Moisés ele apenas compilou, né, pastor Mário, o que já vinha se transcorrendo como uma tradição. Nós sabemos que Deus ele levantou um homem para ser pai de gerações, Abraão. E ali, naquele momento, Deus separou um povo para si através de Abraão.
e foram sendo passados os mandamentos e os princípios através da tradição, de forma verbal. Pai para filho, filho para seus outros filhos, netos, e aí foi se passando os ensinos de Deus, até que chegamos a Moisés, e Moisés, lá com Deus, recebeu os 10 mandamentos, e ele começou a escrever o que nós já citamos aqui como Pentateuco. Mas olha que coisa maravilhosa, olha que legado aquele homem escolhido por Deus teve na sua vida. Abraão, homem separado por Deus, para ser considerado pai de um povo escolhido pelo próprio Deus. E essa noite eu quero trazer 3 perguntas para vocês, baseado nisso que acabamos de ler em 2 Reis, a história de Ezequias, e a gente vai ler mais um pouquinho para você entender aonde eu estou querendo chegar com isso. Eu separei 3 perguntas para que você não me responda, mas que você guarde no seu coração e comece a avaliar a sua vida a partir destas perguntas. Que você comece a meditar e fazer uma autoanálise. Amém? A primeira pergunta que eu quero trazer em cima deste tema é: de que adianta sermos uma bênção em nossos dias? Assim como o rei Ezequias foi uma bênção no reinado dele. Se não estamos preocupados com aquilo que iremos deixar para a posteridade. Do que adianta nós sermos uma bênção em nossos dias, e devemos ser, de fato, temos que ser uma bênção nos nossos dias. Mas do que adianta criar uma vida repleta de vitórias, de conquistas, de bênçãos, se não estamos preocupados com aquilo que iremos deixar para a posteridade? Agora eu quero convidar você a, meditando sobre esta pergunta, a ler 2 Reis, do 12 ao 19, você vai entender o que eu estou querendo falar. Ainda no capítulo 20, pastora. Vamos fazer o seguinte, eu não vou ler todo, eu vou contar a história e nós vamos ler do 16, certo? O que aconteceu logo em seguida que o rei recebeu esse favor da parte de Deus? Nós sabemos que Isaías apareceu para o Deus, falou através de Isaías para o rei, dizendo: olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, seus dias aqui na terra não vão durar, você vai morrer. O que foi que Ezequias de imediatamente fez? Virou de lado, começou a clamar ao Senhor, a orar, e mostrar de fato que ele tinha uma vida reta perante o Senhor. Tanto é que quando Ezequias fez a oração, o Senhor ouviu e através do próprio profeta, disse: olha, eu ouvi a oração do meu servo, e eu vou concedê-lo mais 15 anos. Vamos lá, que a gente vai chegar no ponto. Então, o que foi que aconteceu? Naquela época, o rei da Babilônia, escutando sobre a enfermidade de Ezequias, ele mandou mensageiros para o reino de Judá, para levar presentes, levar assim, as considerações do rei, aquelas parcerias governamentais, né, que a gente vê tanto hoje, um dia é inimigo, outro dia é amigo, aquelas troca de favores ali que a gente vê hoje também nos nossos dias acontecendo. Uma hora é inimigo, outra hora é amigo para seu próprio benefício. Aí o rei da Babilônia, ele chegou e mandou seus mensageiros para o rei Ezequias. E aí começaram a dizer: olha, o rei aqui da Babilônia manda suas condolências aqui por toda a situação que você está passando, por essa enfermidade e tal. E aí Ezequias, muito soberbo com tudo que ele tinha conquistado naquela época, todas as riquezas, ele convida o inimigo para a sua própria casa. E aí ele mostra
de forma orgulhosa todas as riquezas do seu reinado. E a palavra de Deus diz que não ficou um cômodo sequer sem que Ezequias mostrasse para os mensageiros ali da Babilônia. Que cabinha ousado, né? Meu sem noção. Mostrou todas as riquezas do seu reino para um povo inimigo do seu povo. Um povo inimigo do seu Deus. Ele convidou maldição para dentro da sua casa. E ele, ao invés de se ater à ordenança do Senhor de pôr a sua casa em ordem, ele se encantou com seus sucessos, com a sua riqueza, com aquilo que ele tinha naquele exato momento, e deu mais valor àquilo do que obedecer à ordenança do Senhor. E nós vamos perceber que nesses 15 dias a mais que Deus deu ao rei Ezequias, 15 anos a mais, ele não pôs a sua casa em ordem. Vamos ler do 16, capítulo 20, a partir do 16. Aí, Ezequias acabou de contar para Isaías, que tinha mostrado todas as riquezas, todos os tesouros do reino para os mensageiros lá da Babilônia. E então, o profeta Isaías diz assim: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Agora preste atenção nisso, que a gente vai desenvolver essa parte aqui também. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele estava pensando: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Olha que afirmação egoísta da parte de Ezequias. Ele ouviu toda aquela desgraça da parte do profeta, que os seus filhos iriam ser sequestrados, levados para a Babilônia, iam ser eunucos no reino da Babilônia. Eunuco é o seguinte, é aquele homem que ele é capado, ele não tem mais seus órgãos reprodutores, e aquilo, depois eu vou desenvolver um pouquinho mais à frente, isso mexe totalmente com a identidade daquele povo, ou seja, ele não poderia mais dar continuidade à geração do rei, consequentemente, aquela geração, porque ele não seria mais possível reproduzir. Então, olha que coisa horrível que o profeta Isaías estava dizendo a Ezequias. Olha, todo esse tesouro aí que você se vangloriou tanto, mostrou aos nossos inimigos aí, para se vangloriar das suas conquistas, a Babilônia vai levar e não restará nada. Inclusive tesouros que foram acumulados pelos seus pais, pelos seus antecessores. E os seus filhos vão ser levados. E aí Ezequias, pensando justamente aqui sobre a pergunta que eu acabei de lançar para vocês, mas eu sou uma bênção, o meu reino é uma bênção nesse dia. Pouco importa o que vai acontecer quando eu não já estiver aqui. O que importa é que no meu reinado haverá paz. Mal ele sabia que o que Deus disse que vai acontecer, de fato, acontece. E aí, nesses 15 anos em que ele deveria ter preparado a sua casa, assim como o Senhor ordenou, até como uma forma de gratidão pelo Senhor ter prolongado os seus dias na terra, ele não investe na vida do seu filho, o futuro rei. E Manassés, que o sucede, foi considerado o pior rei da história de Judá. Todo o paganismo, toda a idolatria, toda a maldade, todos aqueles templos de imoralidade que Ezequias, como rei, conseguiu extinguir do seu reinado, Manassés trouxe em dobro.
maldição dobrada para aquele povo. E diz até que é o único relato que nós temos da Bíblia em que um único homem é citado por Deus como causador de toda a maldição para uma nação. Isso porque Ezequias não parou para investir na futura geração do seu reino. Eu quero que você essa noite pense, você tem investido tempo nos seus sucessores, nas próximas gerações? Ou para você é mais importante você estar bem hoje, e pouco importa o que vem depois de ti? E nós vemos aqui toda uma nação, todo um povo escolhido por Deus, sofrendo por causa de uma má decisão e de um coração orgulhoso de um rei. A segunda pergunta que eu quero trazer para você essa noite é justamente isso que eu acabei de perguntar, já antecipei. O que você tem feito para que a nova geração permaneça firme nos caminhos e propósitos de Deus? Nós vimos que isso é uma ordenança do Senhor. Passar adiante para as próximas gerações, para as nossas crianças ali na salinha, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, passar os preceitos, os mandamentos, os princípios, a palavra de Deus para as próximas gerações é uma ordenança que veio do próprio Deus. Nós lemos isso aqui em Deuteronômio. Será que temos feito isso? Temos investido? E a terceira pergunta é: que legado você está deixando para os seus filhos? Conversando com o pastor Neto no telefone, isso foi só a introdução, eu vou começar a pregar agora, tá? Conversando com o pastor Neto no telefone acerca deste tema, ele falou uma coisa que ficou martelando no meu ouvido, no meu coração, na minha mente, e foi o que tirou meu sono. Ele falou o seguinte, citando o nosso pastorzão: beijão, pastor, um abraço, tamo junto aí. Com certeza ele está assistindo, né, pastora? A primeira imagem que os filhos têm de Deus é a partir dos pais. Vou repetir. A primeira imagem que os filhos têm de Deus é a partir dos pais. Como nós vamos apresentar Deus Pai aos nossos filhos, se a imagem que nossos filhos têm de nós como pai, e aí eu digo pai, mãe, vó, avô, está distorcida ou contrária à palavra de Deus? Isso vai trazer uma confusão aos seus filhos, à próxima geração. Então, olha a responsabilidade depositada sobre os nossos ombros, como pai, como mãe, como avô, ou até como líder. Alguns aqui são muito jovens, não têm filhos ainda, mas talvez nem irão ter, mas eu tenho certeza que todos nós podemos ter filhos espirituais. Amém? A primeira imagem que os filhos têm de Deus é a partir dos pais. Foi assim com Abraão, passando para Isaac para Jacó e aí em diante para seus filhos, passando de geração em geração. Qual a imagem que o seu filho tem de Deus através das suas atitudes? Cara, isso mexeu demais comigo. E eu não estou aqui pregando essa noite como um expert no assunto, pelo contrário. Deus, Ele ministra primeiro a nós que subimos aqui, e muitas vezes de forma a nos constranger, e nos fazer repensar totalmente a condução da nossa vida. E como essa afirmação do meu pastor mexeu comigo, ao ponto de tirar meu sono e reavaliar tudo em relação à minha vida.
o primeiro campo de impacto da graça de Deus deve ser a sua casa. O primeiro impacto da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da presença manifesta de Deus, ela deve vir primeiro para a sua casa. Eu quero fazer uma ilustração essa noite, inspirado na minha pastora Nelly, que é uma atriz fenomenal. Se você quer ver, faça o Casados para Sempre, viu? Eu preciso de uma pessoa aqui parecida com Jesus. Deixa eu ver aqui, Lucas, muito parecido com Jesus. Vem cá, Lucas, sobe aqui. Nós vamos fazer essa ilustração aqui para toda a igreja. Ele é um pouco tímido, mas você vai falar pouco, é só uma frase que você vai falar. Vem cá. Jesus, como foi bom ter te encontrado, como foi bom ter te recebido como meu Senhor e Salvador. Jesus, olha, eu tenho tudo planejado aqui. Primeiro a gente vai para a Europa e nós vamos tirar esse mundo pós-cristão, nós vamos resgatar ele para Jesus. E depois, quando a gente voltar, Jesus, presta atenção. Olha, eu tenho tudo planejado na minha cabeça. A gente vai fazer um avanço missionário lá no sertão da Paraíba. Beleza, Jesus? Está tudo certo? Me leve para a sua casa. Glória a Deus! Mas Jesus, para casa, porque assim, minha esposa está naqueles dias, sabe? É complicado, olha, vive no meu juízo, Jesus. E aí eu estou com a minha filha na pré-adolescência, olha, atrevida, respondendo tudo, Deus. Jesus, olha, está complicado, Senhor, ir lá para minha casa. E o pior de tudo, minha sogra está morando comigo, Jesus. Não dá não para te levar para lá não, que o negócio está feio lá. Me leve para a sua casa. Amém. Salva de palmas para Jesus. Meu irmão, presta atenção. Isso que eu estou querendo mostrar para vocês não é coisa da minha cabeça. Olha como as coisas de Deus são. Abra ali em Lucas 19. Nós vamos ler a história de Zaqueu. Quantos aqui já conhecem a história de Zaqueu? Talvez muito pela música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Então, nós vamos ler a história de Zaqueu, que é bem curtinha. E aí vamos tirar um princípio riquíssimo dessa história de Zaqueu. Lucas, olha, coincidentemente, né? Não foi coincidência, o próprio Deus aí já ministrou meu coração para lhe chamar. Aí, ó. Lucas 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá. Entrando em Jericó, Jesus atravessa a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, presta atenção, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha o que nós acabamos de ler. Hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu, um homem pecador, mal visto na sociedade daquela época, por ser um cobrador de impostos, um publicano. Já percebemos aqui na própria afirmação de Zaqueu que provavelmente ele roubava, ele extorquia a sociedade. Mas quando Zaqueu teve um encontro com Jesus naquele momento, Jesus olha para ele e diz, olha, desce aí, organiza lá a tua casa que eu vou me hospedar lá. Agora, olha que coisa fantástica, meu irmão. Como a salvação que nós tanto clamamos para a nossa família
e para os nossos filhos, muitas vezes depende das nossas atitudes com Jesus. Zaqueu, ele abre a porta para Jesus, abre a porta da sua casa para Jesus, e impactado pela presença de Jesus naquele momento, ele mostra uma mudança genuína de caráter, de atitudes, de postura perante a vida. Nós sabemos que a salvação, presta atenção, ela é individual, amém? Ela é individual. Eu não posso, se eu sou salvo, eu não salvo consequentemente a minha família. Mas nós percebemos aqui que a atitude de Zaqueu, provavelmente, ou não com toda certeza, impactou a sua casa. Então a mulher de Zaqueu olhando ali, rapaz, tu tem certeza que tu vai trazer Jesus para casa, Zaqueu? Tu tem certeza, tu que vive aqui com coisa errada o tempo todo, tu grita comigo, tu faz um monte de coisa errada, tu rouba do povo lá, tu vai trazer Jesus? Aí os filhos olharam assim, rapaz, papai está ficando meio sem noção aqui. E aí, quando Zaqueu tem um encontro genuíno com Jesus, as suas atitudes refletem na percepção da sua família em relação a Jesus. E a família de Zaqueu, ao olhar para a transformação que houve na vida daquele homem, daquele pai de família, a esposa olhou para aquilo e disse, eu quero esse Jesus. Os filhos, percebendo uma mudança em Zaqueu, nas atitudes de Zaqueu, o que Zaqueu estava se transformando naquele momento, olharam e digo, esse não é o pai que eu conhecia, é um novo pai, eu quero esse Jesus. E a palavra de Deus diz, hoje houve salvação nesta casa. Abra a sua casa para receber Jesus. Mas não simplesmente para receber da boca para fora. Que Jesus de fato traga uma transformação na sua vida, para que as pessoas que convivem com você diariamente percebam uma verdadeira e genuína mudança de comportamento, de atitudes, de modo de falar, de princípios, de prioridades. E olhem para você e digam, eu quero esse Deus que você diz servir. Que sua esposa olhe para você e diga, eu quero esse Deus que tu diz servir. Que os seus filhos olhem para vocês e digam, eu quero esse Deus. Pastor, vou estourar um pouquinho, porque eu ainda estou na metade. Pastor Neto pregou sobre Gadareno, da mesma forma foi ali. Quando Jesus libertou o Gadareno dos espíritos imundos, o Gadareno queria fazer isso que eu fiz com Lucas aqui na ilustração. Queria ir embora, vamos lá, vamos fazer. E muitas vezes, meu irmão, é muito fácil ser bênção aqui. É muito fácil se mover nos dons, é muito fácil se mover nos talentos de Deus, é muito fácil ministrar, é muito fácil ser uma bênção, onde todo mundo está no mesmo espírito, no mesmo coração, buscando o mesmo Deus. É fácil, muitas vezes, como o próprio pastor trouxe o exemplo da missionária que estava na África, ela disse, para mim era muito fácil estar lá, difícil foi quando eu voltei e eu precisei ser mãe, ser esposa, e impactar aqueles que me cercam. Difícil, meu irmão, é ser bênção dentro de casa. Fácil é subir aqui. Eu prefiro 10 mil vezes subir aqui todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, quiser me escalar para todos os dias da semana. É muito mais fácil do que mostrar Deus, Jesus, àqueles que me cercam e me conhecem, depois de um dia árduo de trabalho, que eu só quero chegar em casa e quero relaxar e ser eu mesmo e ficar de boa, e aí vem os estresses da esposa, dos filhos, as contas para pagar, e ali aquela raiva sobe, e você vai descontar em toda a sua família, você tem que engolir seco e trazer uma palavra de mansidão e de esperança para aqueles que dependem de você. Por que devemos colocar nossa casa em ordem? Eu vou correr. Primeiro, nós precisamos
perceber que é na família, é na casa onde identidades são formadas e reafirmadas. Eu preciso abrir aqui nesses 5 minutos que o pastor Mário vai me dar a mais. Eu preciso fazer uma leitura sociológica da situação que nós nos encontramos hoje. Eu já falei isso com alguns jovens, eu tenho afirmado, desde quando eu entrei nessa questão dos estudos teológicos, que eu entrei para a faculdade, eu me identifiquei muito com o tema de apologética, teologia prática, que é você pegar os princípios de Deus e aplicá-lo na sociedade nos dias de hoje, e você fazer uma leitura sociológica da cidade, e através dos princípios de Deus você fazer uma defesa da sua fé. Fazendo uma análise dos dias de hoje, nós percebemos que o inimigo, ele tem se levantado numa guerra identitária. Nunca se viu tantos jovens, tantas crianças que não sabem quem elas são. Isso desde identidade de gênero, sexo, o que seja, até quem elas são mesmo como cidadão, como filhos de Deus. E nós como pais, nós como mães, avós, nós temos a responsabilidade de criar em nossas casas um ambiente onde a identidade dos nossos filhos são criadas nos princípios de Deus, onde a identidade dos nossos filhos são reafirmados dia após dia, de que eles são filhos preciosos, criados à imagem de Deus, e que eles têm um propósito para essa vida, um propósito para essa geração. Nunca se viu tantos jovens depressivos, tantos jovens ansiosos, tanto suicídio como nós vemos nos dias de hoje. E muito disso é porque nós, como pais, temos falhado de mostrar a identidade paterna de Deus em nossas casas. Ensine os teus filhos no caminho de Deus. Provérbios 22, 6. Para que quando eles cresçam, não se desviem. Ensine os seus filhos, os seus líderes mais jovens, para caminharem nos caminhos de Deus. Para que quando eles atingirem a idade da razão, eles possam aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, e receberem o Espírito Santo, que testifica com o Espírito deles, de que são filhos de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso tantos jovens estão perdidos aí, moldando suas identidades a partir de movimentos ideológicos, movimentos sociais, a partir do que o TikTok está lançando, a partir do que a Anitta está cantando, a partir do que aqueles youtubers que não vale a pena nem dizer o nome estão dizendo. As percepções que eles têm de Jesus é de uma atriz global que olha para a câmera e diz: ai, Jesus é um cara muito gente boa, mas aquele fã-clube dele eu não gosto não. Já está plantando na identidade daqueles jovens, no coração daqueles jovens, uma aversão pelo corpo de Cristo, pela igreja amada, pela noiva do Senhor. Não, pai, se levante igreja, se levante mãe, se levante pai, se levante avô, combata isso com toda a sua força, com todo o seu coração. Guarde a palavra de Deus em seu coração e transfira para aqueles que dependem de você, do alimento diário, não só físico, não só de roupa, não só de alimento, mas o alimento que vem dos céus, que é o alimento que nos fortalece para a eternidade. Me entristece, eu fico ofegante, porque eu vejo os jovens se perdendo nessa geração, por falta de uma atitude, às vezes mais agressiva sim, de nós como pais, como igreja, de uma forma mais exagerada mesmo, dizer: acorda filho, não foi isso que Jesus te criou para ser, não é essa a identidade que Jesus tem para ti, tu és um filho precioso, tu és um filho amado, o Senhor te ensina assim, te diz que é assim, o teu propósito, o teu caminho é esse. Invista tempo, para que não aconteça o que aconteceu com a geração que veio depois do rei Ezequias.
A casa é um local de preparação geracional, onde equipamos nossos filhos com os ensinos e princípios de Deus através da palavra e do nosso exemplo diário. Ali é onde nós damos ferramentas aos nossos filhos, trazendo para a igreja. Aqui é onde nós damos ferramentas para os nossos filhos espirituais, pastores desta igreja. Ferramentas para que eles possam sair dessas quatro paredes e confrontar este mundo tão perverso, que tem sequestrado tantos jovens para as coisas que o inimigo tem dito que é muito bom, e que tem encantado tantos jovens. É aqui, na casa de Deus, não esse espaço físico, mas nós como corpo, como igreja, é aqui que nós equipamos a próxima geração para fazer a mudança neste mundo. Invista tempo. Como você tem construído a sua casa? Eu te pergunto essa noite. Jesus, ele quando termina o Sermão do Monte, eu já estou caminhando para o final, a banda pode subir já, para a gente cantar a última canção. É assim que a gente faz no sábado, não sei se no domingo, eu estou aqui meio nervoso, eu não sei como é a sequência do domingo, mas no sábado é assim, a gente chama a banda, e aí, então é o seguinte, Jesus, ele terminando o Sermão do Monte, eu sempre prego essa parte, e Repa disse que eu passei, acho que quase um ano pregando essa parte do Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: aquele que ouve, preste atenção, aquele que ouve estas minhas palavras, aquelas palavras do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, de que nós somos sal da terra, luz do mundo, de como nós devemos nos portar como o reino de Deus, aqueles que ouvem os ensinos de Jesus e a pratica, é semelhante ao homem prudente que construiu sua casa onde? Na rocha. É semelhante, pai, mãe, a você que constrói sua família na rocha. Então escute isso que eu estou dizendo a você essa noite. Escute a palavra de Deus, pratique, pois a sua família será construída sobre a rocha. Virão tempestades, virão investidas de Satanás sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Tentarão na universidade convencer o seu filho de que Deus não existe, de que essa tal de cristianismo é uma balela, mas não subsistirão, porque a tua família está firmada na rocha. Agora, se você ouve as palavras de Deus, se você ouviu hoje esta pregação, e isso não traz uma mudança genuína no seu comportamento com a sua família a partir de hoje, se você ouviu essas palavras, mas você não a pratica, você é semelhante ao homem tolo que construiu sobre a areia. Virão investidas do inimigo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. E por falta de base, por falta de princípios estabelecidos por Deus na tua casa e na tua família, a tua família será destruída. Mas eu declaro, no nome precioso de Jesus, essa noite, que as investidas de Satanás não prevalecerão sobre esta igreja, porque esta igreja ela é firmada na rocha chamada Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e não é à toa, é profético que esta igreja é mais que uma igreja, ela é uma família. Abra a sua casa para as células, para os PGs. Minha vida não foi mais a mesma desde que eu abri a minha casa para receber um grupo de jovens. No momento mais difícil da minha vida, em que eu olhava para cima, olhava para os lados e não via solução. Ao abrir a minha casa e dizer: Senhor, minha vida está um caos, mas eu abro a minha casa para receber o teu reino, para te servir. E pequenos milagres diários eu tenho visto na vida da minha família, a partir do momento que eu disse: eu e minha casa serviremos a Deus. Só um breve testemunho para a gente encerrar. Eu pulei até o último ponto aí, depois eu continuo, aí fica como crédito para a próxima pregação. Gente, essa coisa de você colocar a sua família à disposição de Deus, abrir a sua casa para Deus,
e você não ser um carreira solo, mas você ser uma família em missão. Isso é tão impactante na vida do reino. Isso chacoalha tanto o inferno. Isso traz tanta bênção para a sua vida. Que Lelezinha, minha pequena, que tem autismo, 4 anos, e nós sabemos que quem tem autismo não interage. Dependendo do grau, ela não interage. E de tanto a gente, toda segunda-feira, a gente apelida a minha casa de QG, quartel-general. Porque a gente fica só pensando nas estratégias, como a gente vai trazer esses jovens, como é que a gente vai impactar essa geração, como é que a gente vai fazer a coisa acontecer. E de toda segunda-feira, aqueles jovens maravilhosos, aquelas famílias com outras crianças tão abençoadas. Lelezinha, segunda-feira passada, percebendo que uma criança estava andando na bicicleta dela, ela foi lá e arengou com a criança. Glória a Deus! Glória a Deus! Ela foi lá e viu que a bicicleta era dela e pediu de volta para ela, meu irmão. Isso para o pai, eu sei. Filha, deixa o amiguinho andar. Mas dentro de mim eu disse, Senhor, obrigado. Porque são pequenos avanços como esse que nós temos visto diariamente na vida dos nossos filhos. A partir do momento que abrimos a nossa casa para o Senhor. É muito lindo ver a minha mais velha de 11 anos já se considerando a líder do Ministério Infantil do nosso PG. Toda segunda-feira recebendo aquelas crianças. Ela é a única de 11 anos. Todos ali têm 5, 4, são bebês. E ela lá, brincando, fazendo atividades, já tendo a percepção de serviço a Deus. Muitas vezes nem está com muita afim, Lucas. Às vezes ela não está nem muito afim, mas ela entende da responsabilidade e do que ela tem que fazer para agradar a Deus. É muito lindo você ver uma família que reconhece isso e toda a sua casa serve. Um exemplo disso é os nossos pastores. Eu tenho a honra de caminhar ao lado de Camila e de Lucas em Ministério do Louvor e de Lucas no Ministério da Pelada e ver a identidade dos pais deles, de pastor Neto e de pastora Patrícia, impresso no DNA deles. Sabe, é você ver aquela mansidão de pastor Neto, aquele jeito manso de tratar as situações sendo passadas para seu filho. Numa pelada de futebol, meu amigo, que as emoções estão aqui, ó. E ele trata aquilo, administra aquilo com uma sabedoria e com uma mansidão que só pode ter aprendido dos seus pais e do próprio Deus. Antes da gente encerrar, a última canção vai ser a pequena surpresa. Já terminei, viu? Vai ser agora o louvor para a gente encerrar. Só que não vai ser um louvor ao vivo. Gente, eu estava... Tá pronto aí? Cadê Jean? Conseguiu? Eu estava terminando o sermão dessa noite. E aí, no intervalo, eu comecei a ver um movimento lá no grupo da banda. E o pessoal elogiando. Nossa, que música linda, Jean. Que coisa mais linda, não sei o quê. E aí eu disse, eu vou escutar. E, gente... Olha, quem me conhece sabe que eu não sou muito fofo, essas coisas assim, sou meio bruto, meu jeito, não sou muito de chorar. Mas eu confesso que quase caiu uma lágrima nesse momento aí. Me arrepiei com a coisa mais linda, aquela criança da nossa igreja, cantando um louvor, não sei, autoral, Daniel, aquele louvor? Um louvor autoral, gente. Filha de Daniel. Levanta aí, Daniel, aparece aí, dá um oi. Alicinha é tua filha, é? Gente, bota aí a música dessa criança para você ver. E você vai ver Provérbios 22:6 sendo cantado aí. Glória a Deus. Oh, glória. Seus olhos sorriem pra mim. Toda a alegria que eu tenho, eu guardo pra você. O mundo preto e branco fica colorido, é só você aparecer. Já aprendi a caminhar e agora eu quero te
Aleluia. Pode cortar em breve nas todas as plataformas digitais, Spotify, YouTube, Deezer. Adquira já a sua cópia aí desse louvor maravilhoso. Gente, isso é legado. Isso é passar os preceitos de Deus para a próxima geração. Que coisa linda. Uma criança tem quantos anos, Daniel? 8 anos, gente. Já cantando para o Senhor. Uma letra linda dizendo: quando eu crescer eu não vou me desviar. Provérbios 22:6. Ensine os teus filhos no caminho do Senhor, para que quando eles cresçam não se desviem do caminho. E eu declaro que de fato ela não se desviará. É profético essa canção, Daniel. Essa menina vai ser uma grande missionária, uma grande mulher de Deus. Profetiza para essa nação. Pois precisamos de crianças fortes para o que está por vir, meus irmãos. Amém, pastor?